Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cíntia. Hoje eu vim trazer um vídeo sobre o momento que a gente está vivendo, dessa questão do vírus. Tem algumas palavras que eu não posso falar aqui no YouTube. Hoje eu vim falar um pouquinho sobre luto, que é o que a gente está vivendo, cada um em sua fase. É normal a gente se referir ao luto no momento que a gente perde uma pessoa querida, um amigo, um familiar. Só que o luto, ele pode ser colocado em várias situações da nossa vida. Pode ser numa perda de emprego, divórcios, términos de namoro, quando os filhos deixam a casa dos pais e outras situações. São diversas situações que pode acontecer o luto. Ele é um processo natural, todo mundo passa por esse processo. O luto que a gente vai falar hoje vai ser relacionado às perdas dos direitos, estar no convívio social, né, e estar mais reclusos em casa. Nesse momento que eu vou soltar o vídeo, eu sei que muitos já estão na rua, né, mas muitos ainda estão presos, principalmente as pessoas que têm alguma comorbidade, algum tipo de, sejam mais idosas ou que têm algum tipo de problema de saúde. Existem 5 fases dentro do luto, mas isso vai depender muito da pessoa. Qual que ela entra, qual que ela fica, qual que ela se instala, quanto tempo que ela vai permanecer, isso vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que consegue passar pelo luto em um mês, né? E tem pessoas que levam anos para passar. Então depende muito da situação, depende do que está envolvido dentro desse luto, né? Então, por conta da atual situação, muitas pessoas não podem sair de casa e elas foram submetidas a estar reclusas em seu lar, sem ter um convívio social, sem poder tocar suas vidas como era antigamente, né? Em uma semana de reclusão, geralmente, não são todas as pessoas, mas geralmente as pessoas conseguem ficar mais tranquilas. Não tem um impacto tão grande na nossa vida. Aí passando esse período, em 2, 3 semanas, as pessoas começam a se preocupar com os impactos na vida dela, né? As questões profissionais, as questões sociais, as questões financeiras. Ela começa a se preocupar como isso vai influenciar na vida dela e na vida das outras pessoas que cercam ou que ela ajuda na casa, e fica preocupado se isso vai se perpetuar por mais tempo do que inicialmente foi colocado. Quem tem comércio começa a se preocupar: como é que eu vou pagar os meus funcionários, como que eu vou pagar os meus fornecedores, como que eles vão fornecer algo para mim, as contas se acumulam. Geralmente a pessoa que empreende não tem um dinheiro a longo prazo, né? Não se programam para isso e não entra crédito na vida da pessoa. E por outro lado tem o funcionário também. Então o funcionário, ele fica perguntando: será que eu vou ter emprego amanhã? Será que eu vou ter dinheiro para pagar minhas contas, para eu trazer alimento para minha família? Eu vou ter que abrir mão muitas vezes das minhas férias, que eu já estava programado para outras coisas, para poder estar em casa, para eu não perder meu emprego. Ambos os lados vão perder, não é só o funcionário ou só o empresário, né? Todos vão perder. Aliás, a economia toda do país perde com isso. E quem perde mais, principalmente, são aquelas pessoas que são ambulantes, por exemplo, né? Que vendem de manhã para poder trazer alimento à noite para casa, que vivem do que vende no dia, né? Não tem um salário, não tem nada fixo. E também não tem uma fonte, uma reserva financeira, porque não consegue se programar com essa questão econômico-financeira que as pessoas vivem no país. Então começa aí uma das fases do luto, que nós chamamos de negação. A pessoa não entende bem a situação e ela começa a não entender a vida naquela nova situação. Não entende isso, ela nega aquela realidade, aquela nova realidade. Então, nessas primeiras semanas de reclusão, a pessoa começa a ter um misto de emoções.
pode ter um choque, a sensação da perda de liberdade, ansiedade e algumas pessoas até agitação, ficam muito agitadas. Essa situação de negação, ela pode permanecer por semanas, meses e até anos, e as pessoas podem até nem sair desse luto por um bom tempo. É uma forma de se proteger da situação presente e para poder dar um certo alívio àquela situação que está acontecendo com ela, em relação às tomadas de decisões profissionais, pessoais, sociais e os planos da vida. Então, prolongando esse período, as pessoas começam a sentir uma angústia, porque está demorando muito para a vida voltar ao que era antes. Ela passa uma sensação de ter sido enganada lá no começo e ela passa a desconfiar da situação que está acontecendo. Aí começa aquela angústia, como eu falei, aquele aperto no peito, e a pessoa passa a sentir raiva por estar presa por muito tempo e ela não entende esse processo. Então, essa fase é a fase da raiva, é uma das fases do luto. Tanto a negação quanto a raiva, elas podem andar juntas, tá? Não necessariamente tu passa por uma fase, depois por outra, não. E nem todo mundo passa por todas as fases. Então esse período passa a ser complicado, principalmente para a família que tem uma pessoa mais violenta, né, dentro do lar. Principalmente aquelas pessoas que têm uma tendência a usar algum tipo de entorpecente. Elas começam a ser muito mais violentas, não só física, como psicologicamente com as pessoas. Já eram antes, mas passam a ser muito mais. Isso pode causar danos para a família, pode causar, inclusive, a machucar fisicamente e chegar no momento de cometer algum tipo de crime. Até porque as pessoas já reclusas, elas já passam a ter algum tipo de raiva, alguma revolta, entendeu? E se elas ficam ou bebem ou ficam sem a bebida, elas passam a ser muito mais agressivas. E tem a questão das regras também, né? Uma pessoa já está frustrada, porque já não pode sair, e ainda tem outras regras, os governantes estão colocando, então os ânimos aumentam muito. E ela começa a culpar as pessoas que estão ao redor. Começa a culpar, por exemplo, o vírus, a etnia, né, de onde veio esse vírus. E a pessoa apresenta muito mau humor e pouca disposição. E como tem essa revolta, essa injustiça, a pessoa passa a não querer respeitar isso que está acontecendo, esse momento que está acontecendo, né? Por um lado é bom, porque não é qualquer coisa que lhe submetem ou lhe impõem que ela vai aceitar, né? Por um lado isso é bom, por outro pode levar a pessoa a cometer atos mais violentos para transgredir essas regras. Aí começam a colocar algumas regras, que existem as regras de distanciamento, o uso da máscara, né? E a pessoa volta, entre aspas, à sua vida normal. E aí entra a fase da barganha, né? Que é a negociação do retorno à tua vida. Tu acaba se submetendo a algumas regras para poder retornar ao seu trabalho, ao convívio social, de alguma forma, né? Não ao convívio total. E ela vai se submetendo a essas regras, achando que em algum momento ela vai conseguir o que ela quer, que é a liberdade total, que é o direito de ir e vir, o direito de não precisar mais ter que usar máscara, de não ter mais distanciamento, de voltar tudo ao normal, tudo como era antes. Muitas pessoas, por exemplo, elas podem fazer essa barganha com Deus, né? Pedindo em oração que se elas voltarem, se a vida voltar ao normal, elas vão ajudar mais pessoas, vão se dedicar a alguma causa, né? Ela negocia dessa forma. Se não consegue de uma forma, ela tenta negociar de outra. E aí entramos no processo de depressão, que é quando a pessoa percebe que ela não vai voltar à vida que ela tinha antes, não vai ter a vida normal, não vai voltar aos seus afazeres,
não vai ter o que ela queria, a sua liberdade não é restabelecida e ela passa a ter uma tristeza profunda, uma angústia muito forte, um pouco de ansiedade com misto de angústia. E aquele aperto no peito, ele se transforma num vazio e passa a vir a falta de esperança de que as coisas vão mudar e vão dar certo. Mas é o que eu falei, isso vai de pessoa para pessoa. As coisas passam a ficar sem sentido e tu não tem noção de como que vai reverter essa situação. Então, tu fica pensando se amanhã tu paga as contas ou se tu compra comida para a família. Então a pessoa fica pensando assim, como é que eu vou passar por tudo isso se eu não sei quando que vai acabar? Então ela começa a entrar em desespero, chora com frequência e se sente muito impotente diante da situação. E finalmente chega a última fase do luto, que é a fase da aceitação. Como o nome já diz, é aceitar a circunstância a qual tu fosse submetida, aceitar o novo, aceitar o que aconteceu e o que está acontecendo, aceitar as mudanças que estão vindo. Mas isso pode acontecer do que? A pessoa pode voltar às fases anteriores de novo, de negação, de raiva, barganha, de depressão, e ela pode ficar nesse constante looping pelo tempo que ela precisa elaborar isso. Então, as que aceitaram isso, chegaram na fase da aceitação, elas vão tocar a vida do jeito que tá. Elas vão se refazendo. Elas entendem a dor, elas não esquecem essa dor, mas elas se refazem para uma nova possibilidade. Então é isso, gente. Assim, eu trouxe um pouquinho do que tá acontecendo com a população mundial em geral. É uma análise muito superficial, porque isso vai depender de cada um, vai depender de como que tá elaborando o momento. Então, assim, é só para vocês entenderem essa parte psicológica e que de alguma forma afeta a gente, afeta o nosso dia a dia, afeta nossas relações, afeta a gente como ser, a gente se olhar um pouco, é um momento de introspecção muito grande. E às vezes a gente não está acostumado a ser introspectivo, a se olhar mais, a ter um cuidado com a gente. Então acaba passando por várias frustrações e várias dores que a gente não imaginava que poderia passar. Então é isso, gente. Nós somos emoção e pensamento. Então, qualquer ação que se tenha do outro sobre a gente ou a gente sobre o outro, tem um pensamento e uma emoção relacionados e um entendimento diferente de cada pessoa. É isso aí, então. Até o próximo vídeo. Tchau!